eu estou com a diretora de Gestão Interna da Secretaria de Segurança Pública, a delegada Eugênia Vila. E a gente vai falar um pouco sobre sua vida e também sobre feminicídio. Tudo bem, Norma Sueli, é um prazer participar do teu programa. Então, você era arquiteta e um dia se interessou para entrar na polícia. O que te motivou? Pois bem, eu era arquiteta, sou ainda, né, de formação, e me formei em Direito. O que me motivou? Minha família todinha é orientada na área jurídica. Meu pai, procurador do Estado e professor aposentado. Minha mãe era procuradora do Estado. Meus irmãos são ou procuradores federais, procurador, e minha irmã, uma outra irmã, na área da Justiça do Trabalho. Então, a minha família é notadamente voltada para o direito. E eu, quando eu saí do Rio de Janeiro, me formei em arquitetura e vim para cá, eu tentei ingressar de volta no direito, porque eu passei na Universidade Federal, na época, quando eu fiz vestibular. E meu pai me aconselhou a ficar mais tempo no Rio estudando arquitetura, porque ele via que eu tinha uma afinidade com a área, não é? E achava que tivesse me influenciando na questão do direito. E foi então, quando eu volto para o Piauí, já formada em arquitetura, tento restabelecer o vínculo com a Universidade Federal e fui jubilada, claro, depois de 10 anos, não é? E quando surgiu a primeira universidade particular, eu fiz o vestibular e logrei êxito para Direito. E assim, então, eu comecei a fazer o curso de Direito, mas, a priori, eu não queria, não almejava a polícia, não. O que eu almejava era a magistratura. Era um ideal meu, era ingressar na magistratura, mas a polícia me cativou. Foi o primeiro concurso que eu fiz, não é? E nunca mais me desliguei dela. É assim, a polícia, quando a gente entra, é difícil a gente sair, porque são tantas demandas que a gente pode atuar que necessitam da nossa atuação, não é? Que a gente é chamado mesmo a... É isso que eu quero saber. Como é que o que lhe instigou a trabalhar a questão da mulher? Que, assim, geralmente os cursos eles não incentivam nesse sentido. Creio que hoje já, mas antes não. O meu curso de Direito sequer se falava em violência contra a mulher. E também, porque tudo que entrava antigamente tinha que estar na lei. Como não havia lei específica, apenas o quê? Tratados e convenções internacionais, o direito internacional não alcançou isso, né? Essa discussão, esse debate da violência contra a mulher. Quando eu entrei na polícia, foi que eu me deparei com isso. E me deparei com um caso que foi assim, eu diria, o dispositivo que me fez acordar para a violência contra a mulher. Um escrivão chamado 5 Estrelas entrou na minha sala, eu era uma das diretoras delegadas da corregedoria. Delegada, adivinha o que é isso? Me mostrou um recipiente com um líquido transparente e uma coisa dentro. Eu disse, 5 Estrelas, não faço a menor noção do que seja isso. Um pedaço de orelha de uma mulher. E aí eu disse, o quê? Como assim? Estou levando para o IML. Isso foi em 2002. Eu entrei na polícia em 2001. E aí eu liguei para a delegada Daniele, que era a delegada da mulher. A única delegacia que tinha era a delegacia da Mulher Centro. E esse fato ocorreu logo no plantão do 8º DP, que a Vilma, a delegada Vilma, era plantonista. E a Vilma tomou conhecimento, né, de que uma mulher deixou-se a sua orelha ser decepada, parte da sua orelha, e ela anuiu com esse comportamento do homem. E isso foi que me deixou impressionada, angustiada. Como assim? Uma mulher se diz merecedora de um castigo. E isso a delegada Daniele tomou por termo a declaração da vítima, né? Isso embaralhou a minha cabeça. Como assim? Uma mulher achar que é merecedora? Então, esse foi o dispositivo, o gatilho do meu estudo, né? E aí passei a estudar nível de especialização, mestrado e agora doutorado. E na sua tese de doutorado, você está tratando da violência horizontal, que tem a violência horizontal e a violência vertical. Fala um pouco sobre isso. A minha tese ela tem muitas bases teóricas, né? São fundamentalmente 3 bases teóricas. O Foucault,
que a gente vai tratar da reativação dos saberes locais. A Butler, Judith Butler, estadunidense, não é? Que a gente vai tratar a questão dos emolduramentos epistemológicos, das interfaces da mulher, de seres humanos que são tidos como pessoas vulneráveis e descartáveis. E agora, uma mais nova publicação da Butler, que trata dessa vulnerabilidade, dessa descartabilidade de pessoas. E, por fim, a Segato. Rita Laura Segato, que é autoridade no feminicídio no mundo. Era uma professora da UNB e ela é argentina. Aposentou-se e voltou para Buenos Aires. Essa ideia de violência horizontal, estrutura horizontal e estrutura vertical da violência é da Rita Laura Segato. Porque muitas vezes eu sinto que tenho mais oportunidades de falar fora do Brasil que no Brasil, que é minha segunda pátria. Então, eu acho assim, que para ter eficácia, né, no combate à violência contra as mulheres, contra nós, frente a um cenário em que estamos vendo que a gente está sendo derrotado. Essa é a minha avaliação. O principal é compreender. Não podemos desenhar boas estratégias se não entendemos a complexidade da questão. Então, eu listei aqui seis campos em que eu acredito que devemos entender mais e melhor. O primeiro, então vou listar e deixar aberto para a discussão, né? O primeiro campo é o campo da diversidade das mulheres, né? Vocês sabem que tem nesse momento três posições do feminismo, né? Um que diz que os problemas das mulheres são os mesmos ou muito próximos globalmente, né? Numa perspectiva global, que poderíamos chamar que esse feminismo de um feminismo eurocêntrico, ou seja, que diz que uma mulher de Paris, de Nova York, enfim, do outro lado, né, do outro hemisfério, pode vir e desenhar políticas para nós que estamos aqui nessas costas que foram paisagem da colonização e da escravidão. O que é que ela diz, né? Ela menciona o seguinte, que a violência, ela se dá em dois eixos, um horizontal e outro vertical. O horizontal, onde haja relação de subordinação, de controle subordinado. É aquela violência que o homem já tem o controle da mulher, ela já está subjugada, né? Então, dá-se nas relações interpessoais, da conjugalidade, então é do homem em relação à mulher. Pessoas que estão em níveis absolutamente desiguais, porque um está superior ao outro, né? E na horizontal é entre homens, entre pares. Essa relação horizontal pressupõe o quê? A obtenção de um tributo para afirmar o mandato da masculinidade. Então, estuprar uma mulher é um triunfo, é um tributo. Você se apossar de um corpo de uma mulher. Então, essa relação horizontal é entre homens. Então, esses dois eixos, a articulação desses dois eixos é que promove essa estrutura, que mantém essa estrutura em pé. Então, não existe uma sem que exista a outra. Uma retroalimenta a outra, né? A minha tese de doutorado, ela vem a enfrentar os dois eixos. Por quê? Porque, ora, nós temos feminicídios na horizontalidade, ora na verticalidade. Na verticalidade são os feminicídios que são perpetrados por agentes, companheiros, amigos, namorados, pessoas que mantêm um relacionamento com a mulher ou que haja mantido um relacionamento. E na horizontal, que nunca nem viram aquela mulher. Castelo, por exemplo. Castelo do Piauí. Né? Aqueles homens mataram a Dani e tentaram matar as outras meninas, não numa relação interpessoal, mas porque elas eram mulheres. É porque a tese horizontal, o eixo horizontal, ele é mais complexo e ele vai realmente explicar o que é a condição do sexo feminino. Pense nas 5 mulheres mais importantes da sua vida. Se levarmos em conta as estatísticas brasileiras, pelo menos uma delas pode já ter sofrido violência doméstica.
A violência contra a mulher é democrática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela acontece em todos os grupos sociais, religiosos, culturais e econômicos, e das mais distintas maneiras. De acordo com a Lei Maria da Penha, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A maioria das mulheres vítimas de violência são agredidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, tanto em casa como na rua. E isso acontece o tempo todo. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. Em um mesmo dia, 8 casos de violência sexual são descobertos no país. E toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque é semanal para 75% das vítimas, situação que se repete por até 5 anos. Essa violência também atinge a parte mais vulnerável da família. A grande maioria dessas mulheres é mãe, e os filhos acabam presenciando ou sofrendo as agressões. Por que essas mulheres não acabam com isso? Porque não é tão simples. Elas costumam relatar que sentem medo de uma agressão ainda pior ou até mesmo um homicídio depois da denúncia. Há também o receio de que possam acabar saindo como vilãs. Além disso, muitas dependem financeiramente do agressor e não recebem apoio emocional de familiares ou conhecidos. Outro desestímulo é a falta de punição adequada para o agressor. Ele só fica atrás das grades de 3 meses a 3 anos. Isso quando fica. A razão de todo esse problema é histórica. A igualdade de gênero perante a lei é uma questão muito recente no Brasil. Até 1940, existia a Lei da Honra, que anulava a culpa do marido caso ele assassinasse a esposa que o havia traído. Lá fora, em países como o Egito, essa lei é válida até hoje. Por aqui, o caminho é aproveitar datas como o Dia da Mulher para deixar claro que esse tipo de violência não é aceitável e que quando o agressor não percebe isso, a única saída é meter a colher, sim.